Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Está no ar o programa Panorama Bíblico. Tem um oferecimento aqui da Igreja Evangélica da Paz. E saudamos a todos os nossos ouvintes com a gloriosa paz do nosso e Salvador Jesus Cristo. Sempre lembrando que a prioridade nossa, antes de trazer a palavra, é pedir ao Espírito Santo de Deus que presida sobre nós nesta manhã, porque a obra é dele, mas o trabalho é nosso. E nós estamos felizes por estar aqui, né? Diante dos nossos irmãos, no programa de rádio, no Facebook. Eu sei que essa mensagem, essa palavra, vai atingir não só aos nossos irmãos que nos conhecem, mas a milhares e milhares de pessoas que não nos conhecem, não só aqui em Santos, São Paulo, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A palavra de Deus viaja e ela faz o que apraz ao nosso Deus, né? A tendência é atingir corações que estejam necessitados de ouvir a palavra de Deus e conseguir sair daquele marasmo espiritual. Muitas vezes nós estamos passando por certas dificuldades e às vezes estamos fracos na fé, estamos meio devagar, né? E essa luta espiritual, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela sempre vai acontecer. Seria hipocrisia de minha parte dizer que só você se alimentar da palavra, você nunca vai passar por dificuldades, você nunca vai ficar fraco, porque nós temos essa tendência, nós somos seres humanos. Quando estávamos no mundo também tínhamos nossas fraquezas. Quando estávamos no mundo nós entendíamos que o cristão era um escravo, não poderia beber, não poderia fumar, não poderia ter os prazeres humanos, né? E quem estava fora do Evangelho é que tinha a verdadeira liberdade. Eu tinha mais ou menos essa linha de pensamento naquele tempo. E em 1995, quando eu me converti, aí eu comecei a entender melhor, porque quando você se converte, os nossos olhos se abrem. Aí nós começamos a entender o verdadeiro propósito de Deus. Ou seja, quando eu estava no mundo, realmente eu era um escravo. Eu fazia as vontades da carne, fazia as minhas vontades, e minha linha de pensamento mudou, porque quando eu me converti, segundo a palavra, o véu se rasgou em dois. Aí sim eu comecei a compreender que realmente agora estava livre. E tenho estado livre de lá para cá. Mas não quer dizer que eu não passei por lutas espirituais, não quer dizer que a carne muitas vezes tentou ficar mais forte que a espiritual. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Seria hipocrisia de minha parte dizer que sempre andei 100% reto, mas muitas vezes eu fraquejei também. Mas o Senhor Jesus é o nosso advogado. Quando eu errava, eu pedia perdão a Deus e o Senhor Jesus me perdoava por todos os meus pecados. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesta manhã com os nossos irmãos, através da palavra de Deus. Eu quero também dizer aos irmãos que na técnica do som está o nosso irmão Gabriel Passos, também o telefone. Você pode ligar, deixar o seu pedido de oração. Você pode fazer uma pergunta a respeito da passagem bíblica que vamos ministrar. E na hora oportuna, no tempo oportuno, nós vamos dar a resposta aos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Os irmãos podem ligar para cá através do telefone 3232-4337, 3232-4337. A nossa igreja, o nosso estúdio aqui fica na igreja e nós estamos sempre abertos para receber os nossos irmãos. E os irmãos podem ligar nesse telefone e pedir oração também. Nós sempre precisamos de muita oração. E eu espero que Deus fale com você nesta manhã. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, aleluia,
nós já nos encontramos. Estamos diante de toda a autoridade do céu, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, como diz a Tua palavra. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E pedimos a Ti, Senhor Deus, a Tua ajuda. Preside sobre nós esta manhã. Fala com um coração, meu Deus, que está abatido. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Não somente aqui em Santos, mas aqui em toda a Baixada Santista, no nosso estado de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Que essa mensagem, quando chegar ao coração daquele que está aflito, aleluia, e necessitado, possa ter seu coração quebrantado nesta manhã e possa ter transformação de vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, ser conosco nessa manhã e durante todo esse dia. Aleluia. Ser conosco, Senhor, que possamos não só ler a Tua palavra, mas sentir a Tua palavra, sentir o Teu toque, o Teu poder na vida de todos que estão nos assistindo e nos ouvindo nesta manhã. Obrigado, meu Deus, por todos os Teus benefícios. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. E peço que o Senhor, meu Deus, renove nesta manhã as Tuas misericórdias. Que se não fossem as Tuas misericórdias, há muito tempo o Senhor já teria nos consumido. Porque somos fracos e precisamos da Tua força. Eu sozinho não tenho força, Senhor. Mas o Teu Santo Espírito tem todo o poder para nos fortificar. Porque cada dia, todos os dias, precisamos nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados. Ser conosco nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nessa manhã meditar na palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, a partir do verso 11 até o verso 24. Não vamos ler toda a passagem, até o versículo 24, que fala da parábola do filho pródigo, uma palavra muito conhecida no nosso meio cristão. E diz assim a palavra de Deus: E disse certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti,
e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Somente até aqui. Então nós estamos diante de uma palavra que fala do filho pródigo. A parábola não tem nomes de ninguém. É uma parábola que significa a verdade que pode acontecer na vida de todos nós. É um retrato do que acontecia no passado e continua acontecendo nos dias de hoje. O filho pródigo, que certa vez tinha tudo do bom e do melhor, tinha lá a sua fazenda, seus pertences, estava feliz diante do pai, tinha lá também o seu irmão, né? E aqui eu quero dizer para você a respeito desses dois irmãos. Para os dias de hoje, eu gostaria de dizer que esses dois irmãos representam dois servos de Deus que fizeram escolhas diferentes. E eu queria dizer para os irmãos que as nossas escolhas que fazemos, quando elas são concretizadas, aos nossos olhos parecem ser boas. Mas se pararmos para analisar as decisões que tomamos, antes de tomar a decisão, antes de você dizer o que vai fazer e determinar no seu coração o que você vai fazer, precisamos sempre estar diante de Deus e colocar em espírito de oração, porque às vezes pensamos que estamos no caminho correto, mas na verdade estamos no caminho errado e às vezes a gente nem percebe. Esse homem aqui, o filho pródigo, ele representa alguém que estava na igreja, alguém que ouvia a palavra de Deus, alguém que participava dos programas da igreja, alguém que evangelizava, alguém que orava, alguém que lia a Bíblia. E enquanto estava dentro da casa de Deus, está junto com o Pai, obedecendo a palavra do Pai. E paulatinamente as coisas foram acontecendo. Porque ninguém sai da igreja, ninguém abandona a fé, ninguém desiste das coisas de Deus de uma hora para outra. Algumas vezes o inimigo nos tenta por situações e às vezes nós mesmos nos tentamos. Ou seja, quando somos tentados pela nossa própria carne. Enquanto estamos ouvindo a palavra de Deus, alguma coisa faz com que a gente comece a fraquejar na fé. Isso acontece porque muitas das vezes nós reduzimos a quantidade de vezes que lemos a Bíblia, nós começamos a orar muito pouco. Eu lembro que o pastor Nathanael Reinaldi, pai, sempre dizia uma frase muito bonita, vamos dizer assim, a respeito da oração. Quem ora muito tem muito poder. Quem ora pouco tem pouco poder. E quem não ora não tem nenhum poder. E é exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Com o tempo você deixou de ler a Bíblia, deixou de congregar, deixou de orar, deixou de evangelizar, deixou de fazer os trabalhos da casa de Deus. E aos poucos você foi perdendo o gosto pelas coisas santas, pelas coisas que agradavam a Deus. Paulatinamente essas coisas foram acontecendo e é o que acontece no dia de hoje. E a história sempre se repete, não tem como ser diferente. Quando você deixa de orar, deixa de participar, deixa de congregar, quando você deixa de ler a Bíblia e começa aos poucos a faltar nos cultos,
vinha todos os domingos, todas as terças-feiras, quintas-feiras, estava sempre na ceia do Senhor, participando junto com os irmãos, né? Aí de repente você começou a fraquejar na fé, não pediu oração com o pastor, não conversou com o pastor, assumiu sozinho a sua vida espiritual, achando que você estava bem. Quando você percebeu, você já estava planejando sair da igreja. Como eu disse, ninguém abandona as coisas espirituais do nada. As coisas foram minando na vida deste jovem, até o dia que ele tomou a decisão: Pai, dá-me a minha parte na fazenda. E o pai repartiu as partes para ele e para o seu irmão, porque fala que aqui a Bíblia fala que ele repartiu. Então, esse jovem, depois que tinha na mão as suas finanças, muito dinheiro na mão, deve ter começado a pensar: lá fora deve ter algum divertimento, alguma coisa que me satisfaça, eu preciso conhecer coisas novas, eu fui criado na igreja, e de repente eu estou só aqui, eu preciso conhecer coisas novas. Aí tempos depois ele pega as suas coisas, abandona o pai e sai para o mundo, como diz aqui, numa terra longínqua. Enquanto ele caminhava para fora da presença de Deus, o inimigo se juntava diante dele. Quando você sai da presença de Deus, o inimigo sabe e ele se aproveita disso. Esse jovem simplesmente saiu da presença de Deus, foi conhecer as coisas novas no mundo. Lá ele conheceu muitas pessoas, fez muitas amizades, gastou o seu dinheiro, que o pai levou a vida inteira para poder ter o que tem. Gastou seu dinheiro com bebidas, com mulheres. Naquela época não se falava em drogas. Então as coisas todas se resumiam na vida fora da presença de Deus. E aqui diz que ele viveu uma vida dissoluta. Uma vida dissoluta é viver sem critérios. É viver sem um controle de gastos, sem um controle emocional, sem o controle da sua vida, ou seja, de uma forma totalmente descontrolada. Existe uma lei chamada Lei de Murphy, que é uma espécie de adágio que diz que qualquer coisa que possa correr mal, então vai correr mal. Quando você sai da presença de Deus, você sai conhecendo que o mundo não serve para você. Você sabe que as pessoas que estão no mundo estão praticando a iniquidade, o pecado, e não agradam a Deus. Depois que esse jovem gastou o seu dinheiro, vivendo uma vida dissoluta, uma vida descontrolada, uma vida humana, carnal, chegou uma hora que o dinheiro acabou. E começou a ter uma grande fome naquela terra. Aí os seus amigos sumiram. Cadê aqueles amigos que estavam com ele enquanto ele tinha o dinheiro, enquanto ele farreava, gastava com os amigos o seu dinheiro, que levou vidas e vida do seu pai, a vida inteira de tanto trabalho. E temos ali um outro jovem, um outro filho, aquele que permaneceu na casa do pai, aquele que trabalhava na casa do pai, que tinha ocupação nas coisas de Deus, se firmava nas coisas de Deus. O outro irmão significa o jovem ou o mais velho que não saiu da presença de Deus, que permaneceu firme na presença do Pai, que continuava na igreja, que continuava orando, como para os dias de hoje, que continuava lendo a Bíblia, que trabalhava na obra de Deus, sempre se ocupando com as coisas de Deus. Esse jovem que não saiu de casa representa esse cristão que permaneceu na presença de Deus. Depois de certo tempo, tendo fome, procurou emprego. O que ele encontrou? Alguém que o contratasse para apacentar os porcos na fazenda. E ali ele tinha fome.
Não tinha mais aquela comida boa que existia quando estava na casa do Pai. Agora estava vivendo a sua vida, a sua experiência carnal, humana, dissoluta, que não agradava mais a Deus. E Deus permitiu que ele tomasse essa decisão, porque a decisão é nossa. Nós aprendemos na igreja os passos que temos que dar em nossas vidas espirituais. Nós aprendemos, antes de tomar a decisão de ir para o mundo, nós aprendemos com os pastores pregando a palavra, com os evangelistas, com os presbíteros, até com os diáconos, os obreiros da casa de Deus, que pregavam nos púlpitos. Você ouviu tanta palavra de Deus, se alimentou tanto da palavra de Deus, mas tomou uma decisão errada, achando que os seus pensamentos, as suas ideias não iam fazer nada de mal, que não ia acontecer nada de errado. Mas quando você sai da presença de Deus, você sai da proteção de Deus, Deus permite muitas coisas aconteçam com a gente, que tomamos decisões erradas. Então, quando nós tomamos a decisão errada, Deus permite sim, porque temos o livre-arbítrio, temos a tomada de decisão. Deus não obriga ninguém a ficar na sua presença. Mas se queremos ter a nossa própria vida e abandonar a vida de Deus, isso pode trazer grandes prejuízos espirituais. E esse jovem se lembrou, depois de ter comido as bolotas que os porcos comiam, porque teve muita fome, não tinha para ele ali na hora que teve fome o arroz, o feijão, a carne, o leite, o pão, roupas lavadas, passadas, no aconchego do pai, da sua família. Fora da presença de Deus, você pode ficar sem essas coisas. E isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Nós sabemos que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E a palavra de Deus diz: quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, achará fé na terra? Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, você vai subir? Se você morreu hoje, de uma hora para outra, você vai para o céu? A vida que você está levando, está te levando para o céu? Eu costumo dizer que nós cristãos conhecemos o céu através da palavra, mas não conhecemos o céu ao vivo e a cores, como diz, né? Não conhecemos realmente como é o céu. E também nós não conhecemos como é o inferno, além do que nós já lemos. O inferno é um lugar de tormento, onde o corpo vai para a sepultura, mas a sua alma fica sofrendo a vida inteira, a eternidade, com o inimigo e se lembrando de quando tinha condições de fazer a obra de Deus, fez por pouco tempo, mas depois se lembrou que saiu da presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, você começa a passar fome espiritual. Essa fome espiritual, quando você se lembra que realmente você, de onde saiu, você tinha esse alimento espiritual na casa de Deus. E começa a comer as bolotas espirituais. O pão do pecado. Esse jovem, pelo menos, ele acabou se arrependendo depois. Depois de ele se lembrou que até os funcionários do seu pai tinham abundância, tinham seu emprego, até os empregados do seu pai tinham boas roupas, tinha família, tinha renda, tinha sossego e tinha trabalho e trabalhava. Aí ele tomou uma decisão de retornar. Vou voltar para a casa de meu pai. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é que antes de você tomar uma decisão de sair da presença de Deus e viver a sua vida, não se esqueça que aí fora
as coisas são muito ruins. Sem Deus, as coisas são muito ruins. Com Deus, nós passamos lutas, mas sempre com a certeza de vitória. Sempre com a certeza de uma solução. E quando você está passando por lutas, você se lembra da palavra de Deus, aí você começa a se alegrar. Quando você está na igreja, quando você está na sua casa, vivendo a sua vida espiritual, a luta vem, mas você sabe que você tem um joelho para dobrar, tem uma boca para orar e tem um Pai que te ouve. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Tem uma palavra de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Vamos ler agora. Isaías 40, 28 até o 31. Para você que não se sente forte, se sente fraco até, está na igreja, você não saiu da presença de Deus ainda, mas você se sente fraco, você não tem forças para orar, não tem forças para ler a Bíblia, não tem forças para ir na casa de Deus. E aqui o profeta Isaías, capítulo 40, do 28 até o 31, diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Olha o versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas isso acontece, Deus nos fortalece, Deus nos dá força quando clamamos a Ele. Existe um filme chamado Quarto de Guerra. Não sei se você já assistiu. Não sei se tem o 2. A história de uma irmã crente fervorosa. E tinha ali a sua filha passando por dificuldades no casamento com o seu esposo. E com isso tinha uma neta também que ficava naquele meio, sofrendo, porque o seu marido não andava na presença de Deus, ele era do mundo, se eu não estou enganado, ou era um cristão afastado. E essa mulher, vendo toda essa situação, ela já tinha um costume. Ela ia para um quartinho, e lá ela dobrava os joelhos dela, ali ela clamava, ali ela intercedia por todas as pessoas. Ali ela colocava, abriu seu coração e expunha para Deus tudo que ela tinha que colocar em oração. E às vezes nós temos que fazer isso. Entrar no nosso quarto de guerra. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, clama ao teu Deus, que a Bíblia fala que Deus ouvirá as nossas orações de forma secreta, porque é entre você e Deus, entre eu e Deus. Não é mais a sua esposa e você e Deus. Não é mais você com os filhos de Deus. Algumas vezes nós temos que ser individualistas, no sentido de buscar essa força de Deus. Porque às vezes demonstramos, parece que estamos fortes diante dos nossos irmãos, diante dos nossos familiares, mas na verdade estamos fracos. E você procura não demonstrar essa fraqueza, mas isso faz mal para mim, faz mal para você. Então você tem que entrar nesse quarto de guerra assim. Antes de tomar uma decisão de fazer coisas erradas,
de sair da presença de Deus. Entra no teu quarto de guerra. Coloca os teus joelhos no chão. E Deus vai suprir as tuas necessidades. Eu já dei esse testemunho aqui, inclusive na semana passada, no culto de oração aqui. Mas eu sei que, como essa mensagem vai chegar até os confins da terra, eu quero compartilhar com você esse testemunho. Houve um tempo em que eu estava muito fraco na fé. Eu vinha para a igreja mecanicamente. Significa que eu vinha por vir. Eu sou diácono da igreja e o diácono tem trabalho para fazer. E eu faço meu trabalho, eu procuro fazer sempre o melhor possível. Não sou e jamais serei o melhor diácono. Longe de mim ser isso. Tenho fraquezas também. Também entro no meu quarto de guerra de vez em quando. Não é fácil, não. Mas eu tomei uma decisão. Certa vez eu estava em casa. A minha esposa pode confirmar o que eu estou dizendo. E eu caí em si. Eu disse, meu Senhor, eu estou tão fraco na fé. Eu estou indo para a igreja, mas eu não tenho nenhuma vontade de ir para a igreja. Não estou mais lendo a Bíblia. Não tenho mais orado. Não tenho mais sentido a presença de Deus. Eu falei, Senhor, não tenho sentido a tua presença. Aí alguma coisa veio no meu coração para fazer um propósito. E meu propósito era ir até a praia, sentar no banco da praia, aquele banco de madeira. Ali eu vou levar minha Bíblia, vou ler a Bíblia e vou conversar com Deus. E esse dia estava nublado. Aí minha esposa ainda disse, ela ia arrumar o cabelo, aí ia no salão cabeleireiro, não lembro se ia fazer as unhas, se ia arrumar o cabelo, alguma coisa assim. E eu peguei minha Bíblia, coloquei embaixo do braço, e eu ia para a praia para poder conversar com Deus. Só eu e Deus ali. De repente, aquele tempo nublado começou a chuviscar. Aí eu levei minha esposa até o salão. A minha esposa ainda disse, mas está começando a chuviscar, faz mal, está frio. Fica aqui comigo. Enquanto eu corto o cabelo, fica aqui, lê a Bíblia aqui mesmo. Mas meu propósito não era esse, eu não estava sentindo bem com essa ideia. A minha ideia era ter uma conversa com Deus a respeito da minha fraqueza. Aí eu disse para minha esposa, não, eu vou assim mesmo. E fui. Deixei minha esposa no salão e fui até a praia. Uns 25 minutos, 20 minutos eu levei para chegar até lá, fui a pé. Aí quando eu cheguei lá na praia, começou a chuviscar, mas eu fiquei no banco de madeira, ali sentado, lendo a Bíblia. As pessoas passavam para lá, para cá. Eu queria conversar com Deus, mas ao mesmo tempo, vez ou outra aparecia alguém. Não tinha muita gente não, porque estava nublado, né? Então poucas pessoas estavam na praia. Aí comecei a conversar com Deus ali no banco da praia. Mas à medida que eu estava conversando com Deus, lendo a Bíblia, conversava com Deus, passava um pouco uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e isso não estava me sentindo bem. Eu disse para mim, parece que piorou a situação. Aí eu tomei uma decisão, vou até a areia, perto do mar ali, perto do raso das águas, água rasa na praia. E ali eu disse para Deus, Senhor, é essa situação que eu me encontro espiritualmente falando. Eu não estou nada bem. E eu não estou bem com essa situação, não é essa vida que eu quero. E comecei a clamar ali, a clamar, em pé mesmo ali, na areia da praia, quase não aparecia ninguém, e olhar para um lado para o outro. Comecei a levantar um clamor ali. É como se eu tivesse só eu e Deus ali naquele momento, mais ninguém. Depois eu não via mais nada, quando eu comecei a clamar, não vi mais nada. Fechei os olhos, abri os olhos, eu clamava, eu persistia, eu insistia.
Aí me lembrei daquela parte da palavra de Deus que fala que Jacó, enquanto não recebesse a sua bênção, não ia largar o anjo. E ali houve uma luta. Jacó segurando na coxa do anjo. E o anjo perguntou: o que você quer? Dá-me a minha bênção, dá-me a bênção. Enquanto eu não for abençoado, eu não te largo. De forma, a linguagem de hoje. Enquanto eu não for abençoado, daqui eu não saio. Foi o que eu disse. Me lembrei dessa passagem bíblica. E eu começava a clamar cada vez mais, eu chorava. E eu dizia: Senhor, sem a tua presença eu não sou nada. Eu não estou contente, não estou feliz com essa vida espiritual que eu estou tendo. Eu quero mudar. Eu quero ir para a igreja com alegria. Eu quero ir para a igreja com fervor, com o coração queimando. Ser crente é querer ser dessa forma. É sentir aquele fogo de Deus, sentir aquele calor espiritual. E eu não sentia isso. Eu dizia: Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor não aquentar meu coração, enquanto eu não sentir a tua presença forte e poderosa, daqui eu não saio. Eu clamava e começava a chorar. Às vezes olhava para um lado para o outro, via alguém passando, aí eu ficava mais em silêncio. Mas passava rapidinho, eu continuava orando, continuava clamando. Eu me derramei diante de Deus e disse: Senhor, eu não quero viver essa vida. Ir para a igreja sem vontade, não ler mais a Bíblia, não orar mais. Depois de tanto clamar, eu dizia: Senhor, eu não vou sair daqui, ainda que anoiteça. Daqui eu não saio enquanto eu não sentir a tua presença novamente. De uma hora para outra, eu comecei a sentir aquele fogo, aquela alegria. Uma alegria que eu fazia tempo que não sentia. O Senhor me visitou com poder naquele momento. Eu senti o toque do Espírito Santo, eu me arrepiava. Tamanha era a alegria ali naquele momento. E o tempo passou, e eu continuava orando, sentia a presença de Deus, mas eu não parava de clamar. Mesmo com a presença de Deus, eu não parava de clamar. Eu falo: Senhor, eu quero ir para a igreja com amor, com alegria. E Deus ouviu a minha oração. Foi tão forte a presença de Deus que eu comecei a voltar a falar em línguas estranhas novamente. Naquele momento, aquele local era o meu quarto de guerra. Eu queria sentir a presença de Deus de uma forma diferente. Deus realmente me visitou com o poder do Espírito Santo. Senti aquele fervor novamente, aquela alegria. E tinha culto à noite na igreja. Eu não via a hora de chegar na casa de Deus. Saí dali da praia, preenchido com o poder do Espírito Santo. E eu fui para a igreja com alegria. Eu cantava aqui na igreja. Arrumava uma coisa aqui, outra coisa ali. E eu estava bem. Eu quero dizer para você que está fraco nesse momento, que está pensando ou já saiu da presença de Deus. Nosso Deus, Ele nos dá força, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Eu não sei o que está te tirando da igreja, ou já te tirou da presença de Deus. Mas seja lá o que for que aconteceu com você,
Saiba que nosso Deus é longânimo. Aleluia! O que Ele quer de mim e de você? Que nós entremos no quarto de guerra. Abre o teu coração para Deus. Talvez você não esteja passando nenhuma necessidade financeira. Talvez você esteja muito bem de saúde. Talvez a sua família seja uma bênção. Essa é uma alegria humana. Mas a alegria espiritual, ela se sobrepõe à alegria humana. Não existe nada na Terra, no universo, no nosso mundo, que possa ser comparado com a alegria espiritual. Porque a alegria espiritual não depende se você tem ou não tem dinheiro, se você paga aluguel, se você paga a prestação de casa própria, ou se você não deve nada. Seja qual for o teu motivo que te tirou da igreja, que você não veio mais para a igreja, talvez você possa dizer, mas foi a pandemia. A igreja fechou. Mas a igreja depois abriu as portas novamente. Eu acompanhei essa pandemia, sabe aonde? Aqui na casa de Deus. Quando a porta estava fechada, não podia vir, não ia trabalhar, não fazer nada, eu ficava em casa, não tinha jeito. Assistia, vez ou outra, uma live. Mas, irmão, uma coisa eu te falo. Assistir uma live pode ser muito boa. Pode te ajudar em muito. Mas nada se compara a estar aqui, na casa de Deus, congregando, ouvindo a voz de Deus através da boca do pastor quando ele fala. Que quando você vem para a igreja, você tem que sentir o desejo de ouvir a palavra, independente da boca de quem saia. Às vezes é um louvor que mexeu com você e te alegrou. Um testemunho que os irmãos dão te alegram. Tudo faz parte do contexto espiritual. Deus pode falar com você no louvor, pode falar com você na oração. Deus pode falar com você no testemunho, como eu já falei. E Deus pode falar através da boca daquele que está pregando a palavra. É necessário ouvir a voz de Deus. Estar sempre na igreja. Eu costumo comparar a igreja com uma fogueira. Tem ali todas aquelas madeiras pegando fogo. E você é uma daquelas ali que está pegando fogo. Quando você tira uma brasa dessa do fogo, o que acontece? Aquele fogo começa a se apagar. Aleluia. Aquele vermelhão do poder de Deus começa a se apagar. Daqui a pouco fica um vermelhinho, mais fraquinho. Fora do fogo. Você sente apenas um pouquinho do calor ali. Daqui a pouco você sair daquela fogueira. Aí você começa a esfriar. Muitas vezes, muita gente deixou de voltar para a casa de Deus nessa pandemia. Quando as portas da igreja reabriram pela primeira vez, eu estava aqui. Todas as vezes que a igreja ficou aberta, eu estava aqui. Depois fechou novamente. Tivemos que sair da casa de Deus outra vez, assistindo live. Mas depois reabriu. Voltamos para a casa de Deus novamente. Mas existem irmãos que não voltaram. Tem irmãos que não têm vontade de vir para a igreja, não têm alegria. Não sente aquele anelo, aquele ardor no coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra de Deus, Mateus 6,33. Busque a Deus em primeiro lugar, independente do que você está passando, busque a Deus aí na sua casa. Se você tiver condições para vir para a igreja, venha. Se
você tiver condições de vir, venha. E faça parte novamente desse fogo, dessa fogueira. Venha se reaquecer novamente. Deus te tira daquela parte de fora da fogueira e te coloca no fogo novamente. Você vai voltar a queimar. Aleluia! Eu sei que ser cristão não é fácil. Mesmo com Deus, nós passamos por lutas, mas temos sempre a certeza da nossa vitória. Mas a luta fora da presença de Deus é morte. É morte espiritual. Muitos deixaram de vir para a igreja, se aproveitaram desse momento que estavam fora da igreja, que a igreja estava fechada, não voltaram mais, achou que eu estou aqui, realmente você tem que estar procurando se cuidar, por causa dessa pandemia que não passou ainda. Tem como tomar vacina, toma vacina. Mesmo nessa pandemia, mesmo me arriscando a ser contaminado por esse vírus, eu vinha para a igreja, eu queria estar aqui. É aqui que eu queria estar, porque na minha casa eu não seria tão crente assim. Mas a fogueira é aqui. Na casa de Deus é fogo, fogo consumidor. É você cantar os hinos na presença de Deus junto com os irmãos. É você louvar com os irmãos, é você ouvir a palavra com os irmãos. É você ouvir os testemunhos dos irmãos que te aquece. Chegou um tempo que eu peguei essa pandemia, peguei esse vírus, essa pandemia. Mas eu sempre dizia, Senhor, eu não quero ser contaminado, porque eu quero estar sempre na tua presença. Quantas e quantas vezes eu me arrisquei, mas o meu desejo era estar aqui, no fogo, nessa fogueira. É aqui que eu queria estar, na fogueira. Eu sabia que se eu ficasse fora da fogueira, eu podia ficar ruim espiritualmente. Eu sabia disso. Eu colocava as coisas na balança. Eu sabia que se eu ficasse fora da presença de Deus, fora da igreja, essas coisas, eu corria o risco de enfraquecer. Eu corria esse risco. Eu correria esse risco se eu ficasse em casa. Mesmo depois eu fui contaminado, fiquei 30 dias servindo a igreja, me cuidando, mas eu tinha vontade de estar aqui. A igreja precisava de trabalhadores e não tinha nenhum quase. Só vinha 2 diáconos para a igreja. Eu e o irmão Alessandro nesse tempo. Mas tinha mais irmãos aqui, que mesmo que os que foram contaminados, continuaram perseverando, estavam aqui na casa de Deus. Nós não somos super crentes. Nós estamos sempre sujeitos a sair da presença de Deus. Talvez você esteja comendo porcos, comendo as bolotas dos porcos espirituais aí fora. Mas se você estiver nessa situação, lembre-se do teu Deus, volta para casa como esse jovem fez. E volte para a casa do Senhor, na sua igreja, onde você congregava, onde você deixou de congregar por causa da pandemia. Volte para a tua igreja. Aqui nós temos a aferição de temperatura, nós temos o distanciamento, usamos o álcool em gel. Os mesmos cuidados que tem nos lugares onde nós andamos. Se você vai na padaria, você está sujeito a ser contaminado. Vai no supermercado, está sujeito a ser contaminado. Vai no banco, a mesma coisa. Vai no shopping, a mesma coisa. Vai fazer caminhada na praia, a mesma coisa. Mas aqui é o melhor lugar para estar. Nunca faça comparações fora da casa de Deus como se fosse a mesma coisa. Não é.
Estar na presença de Deus não tem preço. Estar na igreja é estar na fogueira. É você se sentir queimado pelo poder do Espírito Santo, junto com os irmãos, aquela comunhão. Muitos voltaram, mas tem alguns que não voltaram ainda, se sentem fracos. Eu não culpo quem está fraco. Eu sei que a luta é grande. Mas como deu o testemunho que eu dei agora há pouco, tem jeito ainda. Tem jeito ainda. Entra no teu quarto de guerra. Expõe a tua situação. Se derrama diante de Deus. E Ele vai voltar a aquecer esse coração que está morno ou está frio. Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra da mão dEle. Ele te esforça. Ele te esforça no teu esforço. Ele te ajuda quando você se ajuda. Quando você toma uma decisão de vir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus e sair daqui com o coração queimando de alegria. Na minha casa, com certeza, eu não ia ficar assim, não. Na minha casa, provavelmente, eu não queria mais voltar para a igreja. Mas Deus está de braços abertos, como esse pai, que de longe viu seu filho vindo, correu atrás dele, encontra ele e abraçou de forma gostosa. Lembre-se de quem você era antes de você deixar de congregar. Lembre-se de que Deus fez na sua vida antes da pandemia. Você que já teve tantas experiências com Deus. O Senhor, Ele quer voltar a queimar esse coração aí. E quer aquecer esse teu coração novamente. Mas é preciso que você dê o primeiro passo. Levanta um clamor diante de Deus. Não tem força de ler a Bíblia, leia a si mesmo. Não tem forças para orar, ore a si mesmo. Vá para o teu quarto de guerra lá. Exponha os teus sentimentos, exponha a tua situação espiritual diante de Deus. Ele vai voltar a aquecer o teu coração. Deus tem coisas grandes para nós. Em Mateus capítulo 7, mostra claramente uma situação que nós estamos, às vezes até dentro da igreja, e não sabemos. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus, meus irmãos. Se você estiver edificado na rocha, na palavra de Deus, no Salvador, você não sai da presença de Deus. Por mais que venham dificuldades, você não sai da presença de Deus. O seu irmão ali que não saiu de casa representa esse irmão que tinha sua fé baseada na rocha, que é Jesus Cristo. A casa dele foi combatida. Assopraram ventos, caiu a chuva, mas ele não caiu, ele não saiu da presença de Deus, ele não saiu da igreja. Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Por isso, muitas vezes, as pessoas saem da casa de Deus, porque a sua fé
estava firmada na areia. E quando vem as dificuldades, vem os problemas, é o suficiente para te tirar da presença de Deus. É o suficiente para você não congregar mais, para você não ler mais a Bíblia, para você não orar mais. Porque se você está nessa situação, é porque enquanto você estava na igreja ouvindo a palavra de Deus, você se permitiu construir a sua fé na areia. Por que muitos não deixaram a casa de Deus, mesmo depois da pandemia, mesmo na pandemia, quando abriu a igreja, voltaram para a igreja e continuam fortes? Porque antes da pandemia, a sua fé estava firmada na rocha. Só que ele não sabia. Os ventos vão sempre soprar contra nós. A chuva vai descer. Você será combatido. Sua casa espiritual vai ser combatida. Se você ainda está na igreja e não sai da presença de Deus, se sente fraco, Deus vai te levantar novamente. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta na destra da tua mão, da tua mão direita. Josué, certa vez, Deus falou com ele: esforça-te, tem bom ânimo. É o que nós temos que fazer, nos esforçarmos. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa reconhecer quem você é espiritualmente. E como você está espiritualmente. Quem é você? E como você está agora nesse momento? É hora de acordar. Porque o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Lembra daquelas 10 virgens? 5 prudentes e 5 imprudentes? Todas foram para o casamento. Todos tinham o seu azeite. Só que 5 delas tinham de sobra. E 5 tinham apenas o que era para o caminho. De repente, acabou o azeite de 5 insensatas. 5 mulheres imprudentes. E pediu para as outras que dessem azeite para ela. Para que elas também pudessem continuar. Só que se ela desse um azeite lá, ninguém chegaria. O caminho, a caminhada espiritual é longa. Enquanto você viver, você está no caminho. Diz lá Eclesiastes 9, acho que versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Peça óleo para o Senhor, óleo da alegria, unção, para que você prossiga a encontrar com o noivo que é o Senhor Jesus Cristo. É necessário esforço. É necessário que você peça azeite para o Senhor, para que você continue. Porque dessas 5 prudentes, elas chegaram até o noivo. E as outras foram aconselhadas a ir até a cidade para comprar mais óleo. Peça para Deus esse azeite, esse óleo puro, para que você tenha condições de chegar até o final da sua caminhada espiritual. Essas 5 imprudentes, as 5 insensatas, significa aquela mulher, aquele homem de Deus, que estava muito limitado na fé, que desistiu por algum motivo. Ah, mas eu sou crente em casa. Glória a Deus que você é crente. Mas você sabe muito bem que ficar em casa não é bom. É o mesmo que ficar fora da fogueira. Se você tem que cuidar da sua saúde, tem problemas de comorbidades, é lógico que você tem que se cuidar.
Mas aí você também não vai no mercado, não vai na padaria, você não vai em lugar nenhum. Se você for na feira, está cheio de gente lá. No mercado tem bastante gente, no banco tem muita gente, na rua tem muita gente, na praia tem muita gente. Mas a igreja é sempre o maior empecilho. É o último lugar que eu vou. Tendo condições de vir para a igreja, venha buscar esse óleo, esse azeite, para que você continue queimando. Se você esfriou, ainda dá tempo. Deus tem planos na tua vida, tem planos na minha vida. Eu vou orar agora, para terminar a nossa programação. E que você se alimente da palavra, se fortaleça, e que o Senhor derrame sobre ti aquela unção forte, poderosa, aquela unção que te balança, aquela unção que te dê azeite, aquela unção que te dê alegria de voltar para a casa de Deus, aquela unção que faça você ler a Bíblia, se alimentar da palavra de Deus, orar mais. Vamos orar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Deus, eu peço a Ti que Tu coloque as Tuas mãos poderosas em nossas vidas, nos ajude a nos alimentarmos da Tua palavra, nos ajude a termos fé mais forte, ser fortalecida, aumenta a nossa fé, perdoa a nossa incredulidade muitas vezes, Senhor. Tem misericórdia de nós, renova as Tuas misericórdias sobre nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nos ajude, nos fortalece, Senhor, porque nós somos fracos, somos pó. Nós não somos super crentes, Senhor Deus. Todos os dias temos uma luta. É a luta com a família. É a luta com os filhos. É a luta no trabalho, na faculdade, na escola. É a luta com os vizinhos. É a falta de dinheiro. É o desemprego. Quantas coisas estão acontecendo conosco, Senhor. E tem abatido muitos cristãos. Mas eu te peço, meu Deus, coloca as tuas mãos de fogo. Fogo consumidor. Aleluia. Queima, Senhor. Queima o nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a entrar nessa fogueira espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sentir o Teu toque, a Tua presença, o Teu poder, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Derrama, Senhor Deus, da Tua unção poderosa. Derrama do Teu azeite. Para que possamos ter o suficiente para chegarmos ao encontro do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Faz como, Senhor Deus, como essas 5 mulheres prudentes, que tinham azeite de sobra para chegar até o final da carreira cristã. Olha para a Tua igreja, Senhor. Olha para o Teu povo. Ajuda aquele que está fraco. Ajuda as nossas fraquezas. Porque eu também me incluo nessa situação. E preciso mais do Teu azeite. Aleluia. Fala com o Teu poder, ó Pai. E aquece o coração da Tua igreja novamente. Para que possamos estar preparados para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Derrama, Senhor Deus, fogo consumidor. Nos fortalece, nos ajuda, Pai. Coloca no nosso coração o desejo de estar na igreja. O desejo de estar em comunhão com os irmãos. O desejo de estar orando com os irmãos, louvando com os irmãos. Tira a fraqueza daquele, meu Pai, que está fraco e fortalece, meu Pai, o coração deles. Fortalece o nosso coração, porque somos fracos. Todos os dias, meu Deus, estamos sujeitos à morte. Todos os dias estamos sujeitos a angústias, a decepções, a tempestades. Nos ajuda, Senhor Deus, a construir a nossa casa espiritual na rocha.
que sabemos que os ventos são contrários. Mas precisamos, meu Deus, da tua ajuda, da tua força. Não é fácil ser crente, Senhor Deus, mas sabemos que é o melhor caminho que tem para alcançarmos a nossa salvação. Tem misericórdia de nós. Renova as nossas forças, renova as tuas misericórdias sobre nossas vidas. Arranca o pecado da tua igreja, meu Pai. Arranca os nossos pecados da iniquidade. Nos purifica de todo mal. Refina-nos, ó Deus, como o ouro, Senhor. O ouro refinado. A nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Coloca no nosso coração o desejo ardente de estar na tua casa e de buscar a tua face. Tira essa frieza espiritual. Nos fortalece. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu já te agradeço. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Em nome de Jesus te agradeço, Senhor. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém.